E aí, turma, tudo bem? Vamos falar sobre tática hoje, um assunto bastante usado nos treinos, nos jogos, nos campeonatos, mas que muitas vezes acaba faltando tempo da gente conversar sobre esse assunto, tá? Então a gente vai abordar hoje algumas ideias iniciais que vão dar suporte para os próximos diálogos nossos, próximos vídeos sobre esse assunto, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto que seria interessante a gente frisar é a diferença entre estratégia, tática e esquema tático. A tática de uma equipe é um comportamento onde os atletas, individualmente e também perante todo o time, vão ter nas situações do jogo, né? Nos momentos de ataque, de defesa, de quando recupera a bola e começa o ataque, de quando estava atacando, perde a bola e passa a defender, nos momentos onde a bola pode estar no lado direito, esquerdo, no momento da construção, no momento da saída de bola do goleiro, enfim. Cada momento do jogo, o comportamento que a equipe vai ter vai de acordo com a tática estabelecida pelo treinador, pela equipe técnica, certo? A estratégia é muito parecida com a tática, mas ela é um pouco mais pontual para a partida que a equipe vai enfrentar, né? Conhecendo o seu adversário, a equipe vai acabar buscando anular os pontos fortes desse adversário, seja segurando um pouquinho mais algum jogador na defesa ou utilizando algum jogador para atacar mais um setor da equipe e criar uma vantagem, e também a forma como a gente vai dar condições dos nossos pontos fortes aparecer, sabendo que eles também vão tentar nos marcar. Então, como é que a gente vai fazer para os nossos jogadores mais decisivos aparecerem para o jogo e poderem decidir o jogo, certo? Então, a tática são os movimentos que fazem parte da equipe, que vão aparecer na maioria das partidas, e a estratégia é um pouquinho mais, é a adequação da tática para aquela partida, certo? E esquema tático já é um pouquinho mais comum a gente falar, que são os números, né? 2-3-1, 3-1-2, isso no futebol 7, né? 3-2-1, 2-3-1, 2-2-2, enfim, depois eu vou trazer todos os esquemas. E se pensar no futebol de campo, a gente antigamente falava sobre 4-4-2 e 3-5-2, hoje está um pouco mais específico, está 4-2-3-1, 4-1-4-1, 3-4-3, enfim, e aí vai de acordo com cada equipe, certo? Mas a gente vai aqui focar nos esquemas táticos do futebol 7, certo? Então eu tenho aqui a prancheta, onde eu vou passar para vocês alguns posicionamentos, esquemas táticos de uma equipe, certo? Então vamos lá. Um esquema bastante usado, bem comum, muito visto nos jogos, é o esquema 2-3-1. Esse esquema 2-3-1 ele é composto por 2 zagueiros, uma linha de 3 meias, aí tem o ala direito, o ala esquerdo e um meia central, volante ou armador, e um atacante, certo? Eu vou falar aqui mais em posicionamentos, por exemplo, eu vou chamar esses jogadores de zagueiro, porque se eu chamar eles de defensores, eu vou estar sendo, de certa forma, injusto com as demais posições, porque, afinal de contas, quando uma equipe perde a bola, todo mundo se torna um defensor. Então, 2 zagueiros, uma linha de 3 meias e um atacante, ok? Outro esquema que aparece bastante também, um esquema bem comum, é o 3, uma linha de 3, um lateral direito, um zagueiro central e um lateral esquerdo. E um meia central, volante também, com 2 atacantes. Aí os 2 atacantes podem ser um atacante pelo lado direito e outro pelo lado esquerdo, ou um atacante fixo na área mais centralizado e um outro atacante em movimentação, certo? E aí daqui a pouco vai se movimentar de acordo com a posição da bola, vai tentar buscar o corredor do lado da bola, certo? Uma coisa que pode estar acontecendo é eu estar falando direita e apontando para a esquerda, ou falando esquerda apontando para a direita, mas como é câmera de selfie, ele acaba invertendo o lado, tá, pessoal? Então, não pense que eu não sei o que é direita e esquerda. Outro esquema também
um pouco menos utilizado, mas quando utilizado, principalmente nos momentos de defender, que é o 3-3, são duas linhas de 3, né? Então um lateral direito, um zagueiro e um lateral esquerdo, um jogador, um meia central, e outros dois jogadores do lado do meia central, fazendo uma linha de 3, que vão, digamos assim, seriam meias, mas que durante a partida muitas vezes atuariam como atacantes, passando à frente da linha da bola para se projetar para o ataque. Ok? Outro esquema utilizado, 1-4-1. Um jogador de defesa, uma linha de 4 jogadores, um ala direito, um ala esquerdo e dois meias centrais, um mais pela direita e um mais pela esquerda, se movimentando, ajudando na construção e chegada ao ataque, e um jogador de referência. Muito parecido com esse esquema é o 1-3-1, que aí é um jogador de defesa, uma linha de 3, um lateral ou ala direito, lateral ou ala esquerdo, um volante, que ajuda um pouquinho mais na construção da jogada, na saída do zagueiro e também na criação, na saída de trás e chegada à frente, e também na proteção do zagueiro. E um meia armador, um meia atacante e um atacante mais à frente. Ok? E o outro esquema, também utilizado um pouquinho menos, porque tem seu lado negativo, seu lado não, acaba desfavorecendo um pouco o sistema defensivo, é o 2-1-3, joga com dois zagueiros, ou um lateral direito e um lateral esquerdo, de acordo com o que vocês vão procurar no jogo, um meia central ou um volante e uma linha de 3 atacantes à frente, empurrando a linha de defesa do adversário para trás. Esse esquema, ele é um esquema que se utiliza um pouquinho mais num momento que a equipe está perdendo o jogo e precisa ir para o ataque, precisa buscar o resultado. Então acaba projetando 3 jogadores à frente e tentando empurrar a linha de defesa do adversário. Da mesma forma, o esquema que eu falei antes, o 3-3, é também um esquema para situações específicas do jogo. Geralmente, quando tu tá com um resultado a teu favor e tu, nos últimos 5 minutos do jogo, tu quer segurar a partida, então tu faz 2 linhas de 3 e impede que o adversário construa jogadas de ataque no teu campo. Ou se a tua equipe, se tu julga o adversário muito superior a ti, tu faz essas 2 linhas de 3 também, compactadas, e dificulta a criação de jogada. Só que, claro, tu acaba afastando tua linha de ataque do gol adversário e acaba criando menos situações, a menos que seja em contra-ataque. Ok? Outro esquema também, mas que também tem o seu lado negativo, que acaba sendo fragilizando o esquema, que é o 2-2-2. 2 zagueiros, ou 2 laterais, 2 meias e 2 atacantes. O que fragiliza é a proteção ao lado, né? O lado da bola. Digamos que se a gente estivesse defendendo e a bola estivesse vindo por esse lado, nós vamos balançar para cá o time e acabaria enfraquecendo o lado oposto, né? Numa impossível inversão de bola do adversário, e enfraquecer muito o lado oposto. Mas não deixa de ser um esquema também que em alguns momentos da partida pode ser utilizado, certo? Então esses são alguns esquemas táticos. A gente pode incluir o goleiro também no esquema tático, falar 1-2-3-1, né? Mas de modo geral, são esses os esquemas táticos mais utilizados no futebol 7. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu falei no início, esse conteúdo que a gente trouxe hoje vai ajudar bastante a gente entender os próximos conteúdos, tá? Ele é um conteúdo base para a gente entender, né? A questão tática, que vai ser como a equipe se comporta numa partida, a estratégia de jogo um pouco mais pontual para o adversário que a gente vai ter, ou para aquela condição de jogo que a gente vai ter, e os esquemas táticos, que são esses. O que a gente vai abordar nos próximos vídeos? Características ideais, ou características mais próximas do ideal de cada posição, e um pouquinho mais sobre como essas características casam num esquema tático. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Até a próxima.